Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje nós vamos trazer informações importantes sobre o XPIN 11, né? Esse fundo imobiliário aí que ele é pouco misto, né? Tem um pouco de galpões logísticos, né? E tem uns galpões alugados para a indústria, né? E ele soltou um excelente fato relevante, né? Que acaba mudando o patamar dele um pouquinho dentro do cenário dos fundos imobiliários, certo? Mas antes de nós passar para o nosso vídeo, peço para você que acompanha o nosso conteúdo, mas ainda não é o nosso seguidor, que possa seguir, comentar, curtir, como também fazer perguntas ou quem sabe sugestões para nós melhorarmos o nosso conteúdo, certo? Então, passando para o fato relevante em si, né? Até ressaltei aqui que ele acabou de anunciar, né, um novo contrato de alocação, né, onde este locatário ele trabalha no segmento de vistorias, né, inspeções, regulação, consultoria, homologação e histórico veicular, né? Ele vai estar alugando o edifício da Vinci, né? Que é uma área bruta locável de 2.665 mil metros quadrados, ou seja, muito grande, né? Uma superestrutura. E esse aluguel aí, né? Esse contrato de alocação são de 10 anos. Isso é muito bom, pessoal. Isso é uma informação muito importante, porque com a queda da Selic, os juros caem. Como os juros caem, começa a valer a pena agora o empresário, o investidor, tirar esse dinheiro da renda fixa e colocar ele na renda variável. Então, não é só injetar dinheiro na renda variável, mas agora começar de novo a voltar a investir em empresas, né? Então, durante os primeiros 2 anos de aluguel, né? Nós vamos ter aí aproximadamente por cota, aproximadamente 8 centavos, né? Acumulada aí ao longo dos 2 anos, né? E depois do 15º mês, aí sim, nós vamos ter uma receita por cota de 0,0056, né? Aí presente em cada uma das cotas, né? Que é um adicional. Mas talvez você esteja pensando, poxa, mas se esse valor não dá nem 1 centavo por cota, mas dá quase meio centavo. E isso é muito bom. Por quê? Porque não parece, mas essa redução já impacta profundamente o fundo. Ele sai da casa de 10,7 para a casa de 9,8, né? Ou seja, ele consegue reduzir a vacância e ele consegue sair da casa de 2 dígitos, né? Que é um objetivo grande do fundo, sair da casa dos 2 dígitos, e isso já acontece diante da queda da Selic, que já traz como patamar que essa vacância de 9,8, ou seja, na casa do 1 dígito, aconteceu no fundo em março de 2021, né? De março de 2021 para cá, ela esteve com a vacância sempre na casa dos 2 dígitos, né? Ou seja, um bom sinal, né? Se nós olharmos para o relatório gerencial, né? Para a gente ver como é que o fundo ele vem performando, né? Então, a maioria das suas receitas vem do contrato de alocação. Então, quanto mais o fundo reduzir essa vacância, melhor ainda para ele, né? Porque rendimentos a partir de fundos imobiliários só são 50 mil. As receitas de alocação, aí sim, dão 4,7 milhões no mês de janeiro, né? As suas receitas de LCI, de renda fixa, ainda dão até um bom valor, né? 93.262, mas a tendência é cair esse rendimento que está na renda fixa, né? Do ponto de vista de despesas, né? A despesa está batendo 1,6 milhões, ainda é alta. É interessante que o fundo ele venha diminuir ainda mais essa receita para colocar dividendo aí no bolso do investidor, né? O seu último dividendo na casa de 66 centavos, mas se você vir aqui no status invest, né? A gente vem aqui no status invest,
a gente já consegue ver, né, que o que chegou para o cotista foi 61 centavos no mês de janeiro, 59 no mês de fevereiro, e agora no mês de março subiu para 62 centavos, né? Por quê? Porque esse dividendo ele acaba sofrendo alguns descontos, né? Então deveria ser na casa de 66 centavos, mas tem esse pequeno desconto de 24 centavos por causa das despesas, né? Que acaba chegando em um dividendo de 59 centavos aí para o seu cotista, mas como a gente viu, já passou por modificação, né? Esse mês agora de março já subiu, foi para 62, que é uma ótima notícia, ou seja, redução de vacância dando resultado, né? Mesmo assim, o volume médio diário de negociações, né, ele está um pouco abaixo, né, abaixo do valor de mercado da cota, né? O valor de mercado da cota está abaixo do seu valor patrimonial da cota, né? Ou seja, o que significa que ele se encontra descontado e bem descontado, né? Porque o valor patrimonial da cota é R$ 102,87 e o mercado está pagando somente 80,95, ou seja, você tem uma boa margem aí de aproximadamente 20%, principalmente se a gente transformar esses 102 em 100, né, para ficar melhor a conta. Então, o mercado está pagando bem menos pelo que ele vale, significa que você tem uma ótima oportunidade de comprar ele descontado, certo? O volume de negociações dele foi 20,9 milhões, né? O que é um excelente resultado, né? A sua rentabilidade, né? A rentabilidade, ou seja, a rentabilidade total bruta em janeiro foi 1,67, enquanto o IFIX foi somente de 67%, o que dá uma diferença de 1% para o IFIX, ou seja, uma excelente notícia para o cotista, né? Ele está tendo um retorno bruto total de 1% acima do IFIX, né? Que é o principal índice de comparação, né? Como nós já havíamos falado, o mercado está pagando bem baixo, né? O valor de mercado da cota mais os rendimentos estão na casa de R$ 123, enquanto o IFIX está na casa de 155, ou seja, com a redução da vacância, né, e maior investimento aí, principalmente na indústria, né, existe uma tendência que esse desconto ele soma e dentro de um tempo bem pequeno a gente começa a observar esse valor de mercado dele ultrapassando aqui tranquilamente o IFIX, né? Principalmente se ele conseguir reduzir bastante essa vacância, certo? Então, boa parte da classe dos seus ativos são imóveis, né? 97%, tem cotas de FII, mas um impacto muito pequeno, e aplicações financeiras também, né? A tipologia dos seus contratos, talvez isso que está já amassando o dividendo do fundo, né? Porque 85,3% dos seus contratos são típicos, ou seja, acompanham o mercado. Né? Como acompanha o mercado, o fundo sofre. É tanto que os bons contratos e bons retornos que vocês vão ver são aqueles fundos imobiliários que têm maior porcentagem de contratos atípicos, porque são contratos feitos para aluguéis por mais de 10 anos, então eles são muito bons, né? O seu principal locatário é a Centauro, 15%, que passou por uma crise, mas vem se recuperando, e a Sogefi em segundo lugar, 11%, né? O principal segmento é o setor varejista, 17%, e uma coisa que é inquestionável, quando a taxa de juros ela cai, quem se beneficia? Comércio varejista. Quem se beneficia? Automotivo, né? Comércio varejista, por quê? Porque começa a se comprar mais, e automotivo porque você tem troca de automóveis, embora o governo já tenha estimulado isso já no primeiro ano, né? Estimulando a venda de novos veículos, né? O IPCA, né? A maioria da sua receita indexada ao IPCA, 64%, né? E 36% de GPM que sofreu que alguns meses deu negativo, né? A atualização dos contratos, a sua maioria no mês de janeiro, né? E uma parte bem significativa nos meses de junho
julho e agosto, né? Do ponto de vista de vencimento desses contratos, boa parte deles vão se vencer depois de 2026, né? O que é uma preocupação, né? 84% é muita coisa, né? A revisão desses contratos vão acontecer nesse ano, né? 73%, ou seja, o mercado tem que ficar de olho, porque nesse revisional desse contrato, esse revisional pode ser o locatário pode ser beneficiado ou o locador pode ser beneficiado, né? Ou seja, é um momento de sentar na mesa e discutir aí qual vai ser o aluguel dali para frente, né? A evolução da vacância era 10,8, como nós já falamos, com o aluguel do novo imóvel vai para 9, né? 9,8, ou seja, um excelente resultado, né? Porque sai da casa dos 2 dígitos, isso é muito saudável para o fundo, né? Do ponto de vista de composição física, né? 13% para Centauro, 10% para Brasilata, né? Do ponto de vista de ativos imobiliários, você pode estar conferindo e vendo aí cada um deles, né? A vacância, a área bruta locável, ou seja, você tem a oportunidade de conhecer cada um dos imóveis, como também ler cada um dos contratos, né? Então ele traz aqui bem claro, né? Quem é o locatário, qual é a cidade, qual é a área construída, qual é o setor que alugou, qual é o tipo de contrato, a maioria é típico, né? O mês de correção, o indexador, a maioria é IPCA, e o mês de vencimento desse contrato, que a gente já chamou a atenção, que tem muito contrato se vencendo até 2028, né? Ou seja, o fundo tem que começar a pensar, né? Buscar novas estratégias, novas parcerias, né? Porque existe a possibilidade, claro, desses contratos serem reassinados novamente e às vezes não, né? Às vezes acaba entregando, aproveitando o final do contrato, que às vezes conseguir um ponto melhor, né? Do ponto de vacância física, nós já comentamos, né? Aqui é só um resumo do portfólio, onde nós já comentamos todos eles, né? Esse mapa de negociação vou pular, que é muito específico, né? Agora isso aqui é importante, né? O fundo tem 2 obrigações, né? Que vão aí estar comendo dividendo por um bom tempo, né? Porque ele tem um prazo de 15 anos, são 2 CRIs, que é um IPCA mais 6,15 e um IPCA mais 7,50. Um vai se vencer em setembro de 2036 e um em abril de 2037, né? Então o fundo vai carregar aí, né, esse débito aí por um bom tempo, e você que vai entrar no fundo, neste fundo imobiliário, você tem que estar preparado, né? Se nós olharmos aqui para o status invest, a gente vai ver que ele já esteve na menor cotação, que foi R$ 67,71, só que agora ele já caminha para os valores máximos, né, que é R$ 86,87, e tem um dividendo bastante elevado para o segmento de tijolo de 9,67, e como eu já tinha falado, nos últimos 12 meses ele se valorizou 16,11. Por quê? Que todo mundo sabe é que quando a taxa de juro cai, aqueles fundos imobiliários que têm os seus imóveis destinados ao segmento industrial, ele é beneficiado, porque como a taxa de juro cai, fica mais fácil para o empresário investir no seu negócio, né? Então, muita gente já se posicionou e muita gente já começou a comprar esse fundo imobiliário, certo? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje para vocês, trazendo informação importante sobre o XPIN11. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, que Deus abençoe vocês, um abração para todos vocês, e que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser melhor do que o ano de 2023.